Eu estou precisando, aleluia. Você está precisando de salário? Pois tem salário. Deus é o Deus que ainda manda salário. Ele é o dono da prata e do ouro. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Você crê que o teu Moisés não vai morrer? O Senhor está dizendo, não vai ter morte, não. Vai ter vida, aleluia, oh glória. Quando o faraó pensou que ia matar Moisés, ele foi obrigado a criar Moisés, aleluia. É assim que Deus faz, ele confunde nossos inimigos. Você crê que há um decreto de vitória nessa noite? Aleluia. Tem decreto de Deus. Amã, ele fez um decreto de morte, mas o nosso Deus, ele ouviu a voz de Esther e ele mandou escrever o quê? Um decreto de vitória. Glória a Deus. Decretado está a sua vitória. Decretado está a sua vitória. Decretado está. O direito é teu, o direito é teu, o direito é teu e ninguém vai tomar. O direito é teu, o direito é teu, o direito é teu e ninguém vai tomar. E vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Está decretado isso, a vitória é certa. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Está decretado isso, a vitória é certa. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Aí é uma banda na cadência, não, meu pastor? É forte aqui o negócio. Só pra gente finalizar, faltam pouquinhos dias para acabar 2023, mas aquilo que Deus tem para lhe dar em 2023 não passará para 2024. Agora o que já está determinado para 2024 é uma coisa nova. A gente encerra cantando que, profetizando, né? Deus vai fazer, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha e o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Deus vai fazer passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha e o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. É nada. Glória ao nome de Jeová para Amém. Vamos ficar em pé, igreja? Aleluia. Quem tem mão ungida aí, coloca para cá. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente ora. Ei, eu estava escrevendo algo que eu tenho umas manias de escrever, sabe, Aleluia? Depois aí vai sair o mistério, viu, pastor? Do escrever. Eita, glória. Eita, Jesus. Eu estava escrevendo exatamente sobre a oração
Aí o Senhor me dizia, né? Olha, uma oração. Josué, ele orou. Josué era aquela oração que eu gosto dela, sabe? Ele falou assim: sol, para. Gente, uma oração nesse nível, eu digo que eu chego lá, aleluia. Aí ele falou: ô lua, para. Aí ela parou, disse que a lua e o sol pararam no vale de Aijalon. Sabe para quê? Para dar vitória ao povo de Deus. Ei, se for preciso para sol, se for preciso para a lua, não estou dizendo no literal, né? Que foi naquele tempo que aconteceu. Pode parar qualquer coisa, o mar se abre, mas através da oração a gente tem resposta. Coloca a tua mão ungida para cá e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui como servos. Nós estamos aqui como filhos, Senhor. Nós não passamos, Pai, de servos, aleluia. Nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Nós já ouvimos a Tua voz através dos louvores. Mas agora nós queremos colocar, Senhor amado, o Teu Filho, o anjo da Tua igreja, meu Senhor amado, que vai ser usado na ministração da Tua palavra. E aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, Deus, que ele venha entregar tudo aquilo que o Senhor já colocou, Senhor. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é o Deus que sabe falar, o Senhor sabe a necessidade da igreja, aleluia. E o Senhor não vai falar aquilo que eu quero, nem que a Tua igreja quer. O Senhor vai falar aquilo que o Senhor quer. Então, Senhor, nós dizemos como Samuel: fala, Senhor, que o Teu servo, que as Tuas servas ouvem, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que toda e qualquer distração neste lugar, que ela seja repreendida em nome de Jesus, que tão somente o Teu Espírito, Senhor amado, venha, Senhor amado, falar neste lugar, que a voz humana se cale, Senhor, e que o Teu Espírito fale através do Teu Filho nessa noite, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor, eu quero agradecer a Deus também pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui ao lado do irmão Júnior, da irmã Patrícia, de Lázaro, daqueles e daquelas que fazem o trabalho do Senhor aqui com essa família, nesse santo lugar, nesse lugar reservado, para ser um lugar de glorificação a Deus, para também ser chamado de um lugar santo, porque reúne os santos do Senhor, e para aqui anunciar o poder do Evangelho que salva, o que nós necessitamos e o que toda a humanidade necessita, um encontro com o Salvador Jesus. Já foi dito nessa noite que, encontrando Ele, as demais coisas, Ele toma as devidas providências, porque somos filhos, não somos mais servos, nem somos mais ovelhas de outro pasto. Nós agora temos o bom pastor que deu a vida por cada um de nós, o pastor que, tendo Ele, de nada nós teremos falta, absolutamente de nada. Eu tinha essa dívida humana com o irmão Júnior e a irmã Patrícia de estar aqui, mas o Senhor me permitiu sair do SPC deles, né? E entrar agora na conta daquele, junto com minha esposa, que pagamos a dívida. Encontrar a Marielle aqui é uma alegria, encontrá-la em qualquer lugar é uma alegria. Marielle, essa serva do Senhor, que tem sido um milagre ambulante, né? Deus lhe tem sustentado para abençoar a sua igreja, para fazer com que a igreja do Senhor veja a boa mão de Deus, não é? Sobre a filha dele. E Marielle tem sido ricamente abençoada em todas as áreas da sua vida, não é? E tem promessas aí maravilhosas a serem cumpridas ainda, como eu tenho certeza cada servo, cada serva de Deus, filho, filha de Deus tem também. Nós vamos ler a palavra de Deus na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, nós leremos alguns versículos. Vamos ler até o versículo de número 9, a palavra de Deus, que diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto,
que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, aqui está o teu povo mais uma vez reunido na tua presença, apresentando a ti louvores, adoração, oração, e agora te pedindo, Senhor, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, o nosso coração, aquieta a nossa alma para recebermos da tua parte, pelo teu Santo Espírito, o que o Senhor tem para nós como instrução, em nome de Jesus. Amém. Amados, mais uma vez nós temos a oportunidade de ler a palavra de Deus de forma congregacional, juntos. Mais uma vez temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Essa palavra que é desejo de Deus, ela esteja em nossos corações para termos a condição de não nos afastarmos de Deus. O texto diz que nós devemos guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele. E pecar é nos afastar de Deus. Pecado é tudo aquilo que nos distancia de Deus. E quem ama como amados somos, nós não queremos e nem podemos querer e desejar ficar longe do nosso amado. Assim como em Cantares, nós devemos com alegria e com certeza expressar que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Portanto, pecado não é apenas aquelas coisas grosseiras e absurdas que nós vemos e ouvimos. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Os maus pensamentos vêm, isso é normal. Vem para mim, vem para você. O que eles não podem é nos consumir, porque nos consumindo, nós estamos nos afastando de Deus. É por isso que quando vem o pensamento mau, o desejo de ações más, o desejo de palavras más, nós as repreendemos em nome de Jesus. Nós clamamos pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado inclusive apenas do pensamento. Enquanto pensamos em pecar, não estamos pecando. A Bíblia diz que abriu-se o processo de pecado. Se ele descer o coração, ou seja, começar a mexer com as minhas emoções, começar a mexer com as minhas decisões, e eu tomar essas decisões, aí está consumado o pecado. É por isso que na ordem da mente, Satanás não atua, porque quem atua é Jesus. Satanás só atua no âmbito externo, nos nossos 5 sentidos. Paladar, aquilo que a gente gosta de consumir, inclusive é bom lembrar que glutonaria também é pecado, tanto quanto os outros que nós conhecemos. E o que é glutonaria? Comer além do necessário, atender apenas aos desejos dos olhos e do coração. Quem já cometeu esse pecado como eu, dá um sinal aí, muito bem. É um dos que eu luto mais contra ele, né, Lázaro? É um dos que a gente luta mais contra eles. É o que se chama hoje de comer socialmente. A gente faz as 3 refeições, aparece a 4ª, a 5ª, a 6ª, né? E se brincar, aparece a 7ª, e nós temos que tomar cuidado com isso. Mas o texto sagrado diz que Pedro amado, Pedro que aprendeu a amar, e lembre-se que
esse processo levou um tempo de pelo menos 3 anos ou 3 anos e meio. Lembre-se que Pedro é aquele chamado por Jesus, como chamado por Jesus, você foi, eu fui e nós fomos. Nós não fomos empurrados para Jesus, nós fomos chamados por Jesus. Nós ouvimos a poderosa voz de Jesus nos chamando pelo nome. Se alguém ainda não ouviu Jesus te chamar pelo nome, peça para que ele abra os seus ouvidos, porque Jesus só nos chama pelo nosso nome. É só olhar a escolha dos discípulos, ele não olha e vai chamando, ele olha e chama pelo nome. Ele não sai numerando 1, 2, 3, 4, 5. Nós não somos um número, nós somos filhos de Deus. A sociedade nos trata como números, CPF, RG, título de eleitor, entre outros. Mas nós não somos apenas dessa sociedade. Nós somos filhos de Deus. E o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E aí Jesus chama Pedro pelo nome, Simão Pedro. E Pedro acompanha Jesus. E Pedro fica na dúvida, o que será da sua vida? Porque ele vivia a sua vida sustentado pela pesca, e Jesus diz que ele agora vai viver a sua vida dependendo de Jesus, e agora ele vai ser não mais só pescador de peixes, mas ele vai agora ser pescador de homens, pescador de almas, porque pescado por Jesus ele foi. Pedro, portanto, começa, assim como os outros 11, a caminhar com Jesus por 3 anos. E nós conhecemos parte dessa caminhada. Jesus lhe concedeu poder para repreender demônios, lhe concedeu poder para impor as mãos e curar os enfermos, lhe concedeu poder para pregar a palavra de Deus e as pessoas nascerem de novo da água e do Espírito, lhe concedeu a bênção de batizar aqueles convertidos em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e deu a Pedro, inclusive, uma oportunidade especial de andar sobre as águas, para mostrar que para Deus tudo é possível. E também tudo é possível ao que crê. Isso não quer dizer que a gente vai agora lá em Ponta Negra e vai dizer, eu creio que eu vou andar sobre as ondas, e vai andar sobre as ondas. Não vá não, que você vai ser consumido pelas ondas. Porque Pedro só andou sobre as águas sob o comando da voz de Jesus. Não faça nada se Jesus não der a ordem para você fazer. Não seja movido pelas boas intenções, não seja movido pelas emoções, seja movido pelo poder da voz de Jesus. Porque operando Jesus, quem impedirá? Não levante de forma infantil, de forma inocente, o nome de Deus em vão. Porque você passará vergonha e Deus continuará sendo soberano sobre toda a terra. Porque se de forma inocente, de forma emocional, você disser que vai acontecer e não acontecer, a vergonha é toda minha, a vergonha é toda sua e a glória continua com Deus. Agora, se você ouvir Deus mandando você falar, fale, porque o nome dele será glorificado e você não será envergonhado. Esse Pedro que experimenta do Senhor, o amor do Senhor, lembre-se que a primeira coisa que nós devemos buscar é amar a Deus. Primeiro mandamento, respondido por Jesus, amarás a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. É por isso que a mesma Bíblia diz que diga ao fraco, eu sou forte. E ele é forte porque ele ama ao Senhor. E amando ao Senhor, lembra de 1 Coríntios 13? Tudo suporta, tudo espera, tudo crê, não é ciumento, não é raivoso, não é vingativo, porque está amando no amor de Deus. O amor de Deus não deseja mal. O amor de Deus, como lemos no versículo de número 9 do capítulo 3 de 2 Pedro, diz que o Senhor não quer que ninguém se perca,
absolutamente ninguém, mas senão que todos venham a arrepender-se, porque Deus amou o mundo de forma que eu não compreendo e ninguém compreende, e Ele deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pedro é uma pessoa comum como eu e você, foi chamado por Jesus como nós fomos, foi abençoado por Jesus como nós somos, e agora Pedro caminha com Jesus 3 anos. Eu não sei quantos anos você está caminhando com Jesus, eu e minha esposa já estamos caminhando há 35 anos com Jesus, e Jesus tem nos sustentado. Não saímos do caminho ainda, porque o Senhor do caminho nos toma pelas suas mãos. E para não sairmos do caminho, basta apenas não soltar a mão de Jesus. É estar agarrado na mão de Jesus o tempo todo. E Pedro passa aqueles 3 anos com Jesus e termina a história com Jesus, vendo Jesus sendo crucificado. Antes disso, Jesus sofrendo. E Pedro não estava preparado para ver Jesus sofrer. Mesmo que Jesus tivesse dito muito antes que ele deveria padecer, que ele deveria passar pelas mãos dos homens e ser crucificado. Mas isso para Pedro é incompreensível. Como pode o Filho do Deus vivo, a quem Deus deu a revelação a Pedro, agora sofrer na mão dos homens? E aí Pedro então, fragilizado com isso, e muitas vezes nós como Pedro também somos fragilizados por não ver Jesus fazer o que nós sabemos que ele tem poder para fazer. Jesus tinha poder para dar ordem a uma legião de anjos para que ele não fosse crucificado, e ele não fez isso porque ele queria fazer a vontade de Deus. Muitas vezes o Senhor não responde as nossas angústias e necessidades, porque Ele quer que Deus seja glorificado. E eu acho que você já pode aprender a lição de Pedro, que Deus é mais glorificado nos nossos sofrimentos do que nas nossas vitórias. Muito mais. Porque no nosso sofrimento nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Nos nossos sofrimentos nós nos aproximamos mais de Cristo. No sofrimento extremo, como Cristo disse em seus últimos momentos: Deus meu, por que me desamparaste? Lembra disso? Alguém já teve esse sentimento no coração? Eu já tive. Meu Deus, me desamparou. Não tem mais ninguém. Eu não vejo mais saída. Mas Jesus não para. Se essa tivesse sido a última expressão do coração de Jesus, o evangelho seria uma farsa. Mas depois disso, Jesus recebe o consolo do Pai e ele diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí ele diz: está consumado. Porque quando nós entregamos nas mãos do Pai o nosso espírito, passa todo o sentimento de abandono, passa agora o sentimento de abandono a se transformar no sentimento que Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido. O mesmo sentimento experimentado por Jó. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive. E redenção fala de salvação. Na história de Jó, nós não vemos em nenhum momento Jó pedindo restituição. Nós vemos Jó pedindo a presença de Deus. A única coisa que interessava para Jó no sofrimento era a presença de Deus. Até mesmo quando sua mulher o aconselha de forma ignorante, não de forma... ela não está sendo agressiva com Deus. Ela está se entregando ao seu desespero. Ela está entregando ao seu sofrimento. E vem uma grande lição para nós. Se nós não tivermos aquilo que Jó tinha e ainda faltava à sua mulher, que era a experiência de intimidade com Deus, a experiência de comunhão com Deus, nós vamos agir naturalmente como a mulher de Jó agiu, intentando amaldiçoar Deus e morrer. E o que é amaldiçoar Deus? É dizer que Ele não pode fazer. Quantos de nós já não fez isso? De forma até inconsciente.
Quantos de nós buscou homens para resolver nossa situação, quando só Deus poderia resolver? Nós estamos dizendo o que disse a mulher de Jó: não espere em Deus, porque Ele não pode fazer nada. Quantas vezes nós acreditamos mais nos médicos do que em Deus? Quantas vezes acreditamos mais no patrão do que em Deus? Quantas vezes acreditamos mais nos agiotas do que em Deus? Quantas vezes acreditamos mais naqueles que oram do que no Senhor que responde oração? Aleluia. Quantas vezes acreditamos mais nos que pregam do que do Senhor da palavra? Aleluia. Isso é amaldiçoar Deus. Toda vez que eu confio que a solução vem do homem, eu estou deixando Deus de lado. E aí Jó tem uma diferença. Ele diz: como fala assim, mulher? Não fale como uma louca. Não fale como uma louca. Lembre-se, o Deus que você agora está esquecida dele foi aquele que nos abençoou. Foi aquele que nos deu tudo que nós temos, inclusive os nossos filhos. E agora vamos esquecer dele? Jó descobre uma coisa que mais à frente Paulo vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive o nosso sofrimento. E o amado Pedro então vai vivendo isso perto de Jesus. E Pedro agora não compreende muito bem aquele momento que o seu Senhor é derrotado. Para Pedro, Jesus está sendo derrotado. Mas o Senhor ressuscita e manda um recado para o Pedro enfraquecido e diz a Pedro: vou me encontrar com você na Galileia. Vá para lá com os meus discípulos, que lá é lugar de encontro. Aleluia. Lembre-se, o Senhor marca lugares de encontro conosco. Aleluia. E nós precisamos ouvir do Senhor qual é o lugar do encontro. E muitas vezes o lugar do encontro que Deus tem conosco não são aqueles lugares que nós pensamos. Pedro pensava que o lugar do encontro seria o templo, seria o santo dos santos. Jesus sentaria com poder e grande glória. Jesus diz: não, o lugar do encontro é lá na Galileia, a Galileia dos gentios. Jesus diz a Pedro que ele tem que se lembrar, naquilo que nós cantamos, de voltar ao primeiro amor. Onde é que Jesus encontra Pedro pela primeira vez? Na Galileia dos gentios. Onde é que Jesus quer um reencontro com Pedro? Na Galileia dos gentios. Porque ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para todo o sempre. Pedro ainda não havia experimentado, mesmo expulsando o demônio, pregando o evangelho, batizando em águas, curando enfermos. Pedro ainda não havia experimentado o amor de Cristo. Ele ainda não havia atentado para o significado do amor de Cristo. E aí Pedro, fragilizado como eu e não sei você, muitas vezes negamos o amor de Cristo. E Pedro, fragilizado, pergunta-se a ele por 3 vezes, não é? Se ele conhecia Jesus. E ele diz que não conhecia. Ele nega a Jesus. E Pedro agora só aumenta a sua ferida. Porque quanto mais a gente se afasta de Jesus, mais ferido a gente é. A gente pensa que muitas vezes o nosso processo de cura está longe de Jesus. Está longe da igreja amada de Jesus. Porque a igreja, disse Jesus, é um projeto dele. Sobre esta palavra, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Tem muita gente que vive sem igreja e só está aumentando as suas feridas. Porque é somente na presença de Jesus, da sua vontade, é que ele sara as nossas feridas. E aí Pedro então aumenta as suas feridas, negando Jesus por 3 vezes. E Jesus, depois de ressurreto, chama primeiro Pedro para curar as suas feridas. E faz com que Pedro repita agora por 3 vezes, como um processo de cura, que Pedro o ama. A primeira resposta de Pedro é igual à nossa: Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Resposta rápida. Resposta da boca para fora. Jesus dá um tempo, deixa Pedro respirar e pergunta pela 2ª vez: Pedro, tu me amas? Rapidamente Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo.
E Jesus agora está seguramente fazendo o que é promessa bíblica, está olhando Pedro nos olhos, face a face. Aleluia. Já percebeu quando a gente conversa com alguém, e nessa conversa é uma conversa que a gente precisa falar a verdade, e essa pessoa olha nos nossos olhos, e a gente começa a omitir a verdade, mas aquele olhar nos olhos nos incomoda e nos leva a falar a verdade, não é assim? Nos constrange. Isso inclusive é um processo natural de julgamento. É por isso que se apresenta-se aos infratores, aos delegados, se apresenta aos advogados, se apresenta aos juízes, e eles vão perceber as nossas reações, eles vão olhar nos nossos olhos. Jesus está olhando nos olhos de Pedro, e Pedro ainda não está falando a verdade, está dizendo que ama. Quantas vezes eu já disse para Jesus que eu amava de forma tão rápida, como se o amor fosse uma coisa simples. O amor, segundo o primeiro mandamento que já lembramos, é uma entrega total, é amar a Ele de forma total, sem pedir nada, sem cobrar nada, mas amá-lo acima de todas as coisas. É que nós somos ensinados e experimentados no amor da troca. Só amo quem me ama. Jesus não, comigo é diferente. Deus amou especialmente aqueles que não o amam. Aleluia. Estávamos nós todos mortos em nossos delitos e nos nossos pecados, e Ele nos amou. Aí pela terceira vez, Pedro, agora constrangido, incomodado com o poder do olhar de Jesus, Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E a resposta dele agora não é que ama imediatamente. A resposta é: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. O que Pedro está querendo dizer claramente é assim: Senhor, tu sabes da minha fraqueza. Tu sabes das minhas dúvidas. Tu sabes, Senhor, da minha fragilidade. Mas, Senhor, eu sei que tu pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor pode me fazer te amar. E aí Jesus, sim, Pedro, vamos continuar num processo, e quando você se converter, Jesus não diz para Pedro que sabe que ele o ama, Jesus diz para Pedro que sabe que ele precisa continuar se convertendo, porque o amor nosso para com Deus se prova na nossa santificação e não nas nossas palavras. Deus não se ama com palavras, Deus se ama com vida, e vida dedicada a Ele, vida entregue a Ele. Jesus não está procurando aqueles para o louvar, Jesus está procurando aqueles para o adorar. Aleluia. Louvar é uma obrigação de todos. A Bíblia diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. E isso é o que eles fazem mesmo não querendo. Aleluia. Mesmo não querendo. E tudo que é a vida, a gente olha para os animais, eles estão respirando, e naquele respirar é um louvor a Deus. A gente olha para a natureza, a vegetação, a gente olha para os mares onde há vida, os rios, eles estão respirando, e aquilo é motivo de louvor a Deus. A gente olha para alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, e ele está respirando, e mesmo que ele não queira, ele está louvando a Deus. Todos os que foram criados, todos que foram alcançados pela misericórdia e amor de Deus, dia após dia, estão louvando a Deus. Mas Deus não quer apenas aqueles que louvam, Deus quer aqueles que o adoram em espírito e não em matéria. Em espírito, e o espírito se alimenta com as coisas do espírito e não com as coisas da matéria. É por isso que para nascer de novo, seguir Jesus, eu tenho que abrir mão de mim mesmo, abrir mão da matéria e nascer da água e do espírito. E aí sim eu vou ser um verdadeiro adorador que adora em espírito. Nada da matéria vai me fazer adorar a Deus. O que vai me fazer adorar a Deus é a sua presença, a presença do seu Espírito, é ouvir a sua voz. Mesmo que ele me mate, nele eu
esperarei. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó está falando de redenção, salvação, encontro com Deus. Não tem nada a ver com restituição de nada. Jó não quer filhos de volta, Jó não quer gados de volta, Jó não quer casas de volta, Jó quer a presença de Deus. E querendo a presença de Deus, Ele querendo, nós teremos nada de volta, teremos tudo novo, porque Jó não recebe nada de volta, Jó recebe coisas novas. É simples assim para os que são amados e para os que o amam. E aí Pedro então aprende a amar Jesus, porque Jesus sabe de todas as coisas. E agora Pedro, convertido, pastoreando, o Espírito Santo dá a ele 2 cartas, e nessa segunda carta ele diz: amados, eu estou sendo movido por Deus, pelo Espírito de Deus, para escrever para vocês uma segunda carta. Sabe o que a gente pode tirar daqui? É o Senhor dizendo: eu não desisto de vocês, como eu não desisti de Pedro. Se tiver que ter 2 cartas, terão. Se tiver que ter 3, terão. Se tiver que ter 4, terão. Se tiver que ter 490, terão. Porque o Senhor não desiste de nós. Agora, a verdade dura, nua e crua é que nós podemos desprezar as cartas de Deus. Nós podemos rejeitar as mensagens de Deus. E como fazemos isso, pastor? Como corremos esse risco? Aleluia. Fechando o livro desta profecia. Fechando esta palavra. Aleluia. Sempre que desprezo eu tiver a esta palavra, desprezo eu tenho ao Senhor desta palavra. E o Senhor desta palavra tem cartas e mais cartas para aqueles a quem Ele ama. Instruções para aqueles a quem Ele ama. E aí nessa carta, já caminhando para o final, ele diz uma coisa para os amados: e só escuta a voz dele quem o ama. Só compreende a voz de Deus quem o ama. E quem o ama por ele será amado. Deus amou o mundo. Isso não quer dizer que Deus vai corresponder ao mundo, não. Deus só vai corresponder àqueles que o amam. Aqueles que se tornaram seus filhos. Aqueles que ainda não se tornaram filhos de Deus são beneficiados por sua misericórdia, por seu fôlego de vida. Nós agora não, nós agora somos chamados de filhos de Deus. Somos cidadãos dos céus caminhando na terra. E ele diz no verso 3, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores. E o que é ser escarnecedor? É não andar no Espírito. É só buscar em Deus o suprir as necessidades do corpo, da carne. É só pensar no que vestir, é só pensar no que comer, é só pensar no que ganhar. O Senhor diz, não, olhe para o que eu fiz. Pássaros não trabalham para comer e eu os alimento. Flores lindas, vegetações lindas, não trabalham para ser lindas, mas eu as faço lindas. Vocês estão duvidando que eu, como pai de vocês, não vou fazer isso com vocês? Aí ele diz, vocês vão ficar angustiados por isso, desesperados por isso, e não vão encontrar, porque só eu tenho isso para dar a vocês. O salário não vai dar o que a gente precisa, embora a gente precise do salário. As amizades não darão o que a gente precisa, embora a gente precise das amizades. Porque só Deus pode completar essas duas coisas. Nos dá o salário que eu preciso, porque eu dependo de Deus. E tem uma coisa. O Senhor, fechando a nossa palavra de hoje, Ele diz no verso de número 8, mas amados, de novo como Deus está te chamando e me chamando,
amado. E não é aquele amado da boca para fora, não. É o amado a quem ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos amados com prova. Ele deu seu filho. Muitas vezes eu digo, como Pedro disse a Deus, que eu amo de boca e não provo o meu amor para com ele. E como é que se prova o amor nosso para com Deus? Vivendo segundo a vontade de Deus. E tem uma coisa nessa vontade, no verso 8, eu termino aqui, quando ele diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor está dizendo claramente: não se preocupe com os dias, não se preocupe com os anos, busque o Senhor do dia e o Senhor dos anos. Amém. Glória a Jesus. Fiel é o que prometeu, irmãos. Eu lembro o pastor falando, e a palavra também diz, né, que um dia para o Senhor é como 1000, e 1000 é como um dia, né? Aleluia. E o Senhor, aleluia, quando falou a respeito desse trabalho, o pastor não sabia, acho que não sei se sabe, mas no dia que eu falei com ele, nem eu lembrava que o Senhor havia falado sobre esse trabalho, acho que entre 13 e 15 anos antes dele acontecer. Eu estava fazendo uma campanha de oração, pedindo ao Senhor o piso de cerâmica para minha casa, que era de cimento vermelho, e o teto não forro, porque teto tinha, só não tinha forro, né? Mas o Senhor, às vezes a gente vai pedir ao Senhor algo, Ele faz muito mais, né? E o Senhor deu uma visão à serva que já dorme no Senhor, dizendo que ela disse: irmã, estou tendo uma visão tão linda. Eu digo: diga, irmã, qual é a visão? Eu estou dizendo porque algumas pessoas já viram, mas Jonathan está aqui pela primeira vez e não ouviu. O pastor e a sua esposa está aqui pela primeira vez, não ouviram ainda esse testemunho, né? E como ele foi uma das coisas que nos fez, que quando chega o tempo, irmão, do Senhor cumprir aquilo que Ele falou, aquilo que Ele determinou para mim e para a sua vida, aleluia, Ele cumpre, né? E quando eu falei com o pastor, eu não lembrava disso, porque eu não criei. Na hora que Deus deu a visão para a irmã, e ela falou, ela disse: irmão, a visão que eu estou tendo é de um jardim florido. E eu disse: é, irmã? Ela disse: é. Aí ela disse: mas esse jardim florido é de pessoas que vão vir a este lugar para ouvir a palavra de Deus. Eu disse: amém, irmã. Mas um amém assim, porque eu não estava crendo, irmã. Jesus sabe, não adianta, aqui é um lugar santo, não adianta a gente dizer o que não é verdade. Mas o Senhor, independente de eu crer ou não, Ele cumpriu no tempo determinado dele, né? Ele deu a visão, 13 ou foi 15 anos depois, Deus colocou no coração. Eu falei com o pastor Marcos Barreto, na época ele dirigia a igreja de Ladeira Grande, em Macaíba, e ele ficou dirigindo esse trabalho. Falei com o pastor Gonzaga, e o Senhor, Ele cumpriu, porque se eu criei ou não, Ele cumpriu, porque Ele é fiel para com a sua palavra. E tempos depois que estava vendo esse trabalho, foi que o Senhor me trouxe à memória isso, porque Ele faz assim, irmão. Se eu tivesse crido, eu talvez ia ficar preocupada. Quando vai ser, como vai ser, né? Mas como eu não crio, não me preocupei. Mas independente disso, Ele fez. E tinha uma outra irmã juntamente conosco nessa campanha de oração. E ela estava viajando, estava em Santa Catarina. Quando ela voltou, eu disse: irmã, está tendo um culto lá em casa na quarta-feira, se a irmã quiser ir. Ela disse: amém, eu vou. E quando ela veio, Deus usou o pastor Roberto para falar com ela, né? Assim, algo no profundo, porque Ele faz como Ele quer. E no dia seguinte ela me mandou uma mensagem: irmã, que culto maravilhoso foi aquele. Eu digo: para a glória de Deus, porque tudo é para a glória dele. E ela disse: eu fico feliz em ver que a serva do Senhor já dorme no Senhor, mas vi cumprido
o que Deus usou a boca dela para falar. E eu disse, e você estava no dia? Ela disse, eu estava, mas não criei. Eu disse, eu também não. Então, duas não creram. Mas, independente, o Senhor fez. Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. E eu gostaria de convidar, aleluia, mais uma vez, a nossa irmã Maigley para agradecer ao Senhor. E depois o pastor pode impetrar a bênção apostólica. Amém. Glória a Deus. Deixa eu botar a mão no... Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. O Senhor não retarda a sua promessa. Aleluia. Eu lembro que minha mãe, quando nós aceitamos Jesus, e eles não eram crentes, e falando que Jesus vai voltar, e ela dizia, minha filha, eu escuto isso desde que eu era criança. Aleluia. Mas o Senhor não brinca. Aleluia. O Senhor breve voltará. Mesmo que alguém esteja pensando, vai demorar. Como Noé estava ali pregando, construindo a arca, e ninguém estava nem aí. Estou vivendo na minha boa, estou nem aí. Aleluia. E Jesus voltou, e Deus deu ordem para aquele povo entrar na arca, e eles entraram, e se aquietaram ali, e Deus fechou a porta por fora. Ninguém podia abrir aquela, mesmo que Noé, pela sua bondade, disse, não, eu vou abrir a porta, porque esses sofredores estão aí morrendo. Vou abrir aqui a porta. Deus fechou a porta por fora. Então não perca a oportunidade. Não perca, Jesus está voltando. E essa porta que o Senhor prometeu de abrir é para alcançar muitas vidas. Então você que está aqui hoje, nesta noite, você que está em casa ouvindo esta palavra, não perca a oportunidade. As coisas do mundo são muito boas, são ótimas. A internet é ótima. Aquece o nosso coração. Mas Jesus está voltando. A promessa dele parece que está tardando, mas ele breve voltará. E a porta vai ser fechada. A porta vai se fechar. Então, nesta noite, entre na porta. O Senhor nos chama. Entre na porta. Não perca tempo. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e santo, te agradecemos, meu Deus, porque Tu és grande. Tu és poderoso. Tu tens sustentado estas portas abertas. Continua assim, Jesus. Deixa essas portas abertas. Levando esse som a alguém que está longe, Senhor. Precisando ouvir de Ti. Tu és o Deus que guarda. Tu és o Deus que cuida. Tu és o bom pastor. Que nos leva, Senhor, às águas tranquilas. Que traz refrigério à minha alma. A alma quando está cansada, triste,